Olá, todos e todas. Bem-vindos à página do Bem-Aja. Nós estamos aqui, como vossa família, a pedir o vosso input. Por favor, nós passamos as informações todos os dias e queremos fazer gigantes. Não só os ecos e factos, também como a conversa do nosso quintal e muito mais outras ideias construtivas construídas pelo nosso CEO, Mano Álvaro Mendes. Vem na nossa página, lê as informações, subscreva-te, assina o sino da notificação para saber daqueles lives que nós fizemos de emergência. Vem na página do Bem-Aja, nós somos uma família. Estamos aqui para comunicar em solidariedade e prontidão com todos e todas. Um abraço, a minha digina é Gica Tetembo. Estamos juntos. Subscreva aqui no Bem-Aja. Vamos, vamos. Daniel, para ti, estamos no primeiro bloco. Qual é a fotografia que fazes do Angola de ontem, Angola de hoje? O que é que funciona, o que é que não funciona? Daniel. Sim, boa noite, Mano Álvaro, boa noite a todos. Obrigado pela palavra. Estão a me ouvir? Sim, estamos a ouvir, estamos a receber. Sim, eu queria trazer mais uma temática aqui sobre a situação de Angola, porque estamos a falar de 48 anos da independência, que estamos a falar da era pós-colonial, depois da independência. Mas eu queria trazer mais uma situação aqui que é muito importante, que é também a situação de Cabinda, porque é muito importante abordar a situação de Cabinda, porque antes da independência de Angola, Cabinda era um estado à parte, não fazia parte de Angola, porque eu sou de Cabinda e não fazia parte de Angola, porque era dirigido era também uma província ultramar como Angola, mas era dirigido só no único governo que era o governo português. Então, foi durante os acordos de Alvor que o Cabinda foi implementado dentro de Angola como 18ª província. Então, nós queremos falar da independência de Angola, é também importante abordar a situação de Cabinda, porque é uma realidade que hoje em dia que a gente está vivendo. Então, sobre a questão da independência de Angola, tivemos primeiramente 27 anos de guerra, que foi uma longa guerra que nós tivemos, que dentro dessa guerra não tinha possibilidade de construir um Estado, porque numa guerra, estamos a ver o que está acontecendo na Ucrânia, numa guerra é difícil de construir um país. Então tivemos 27 anos de guerra, que depois dessa guerra tivemos a paz em 2002, e que foi a paz das armas, e depois dessa paz, lá em 2010 tivemos uma grande economia sobre o petróleo. Angola fez muito dinheiro com o petróleo, e houve-se desenvolvimento, porque não posso dizer que não houve. O número da alfabetização não era o mesmo que antes da independência. Houve muitas coisas, mas não foram assim tão muito significativos, porque hoje em dia temos ainda os mesmos problemas, os problemas sociais, os problemas econômicos. Ainda vários angolanos vão estudar fora, porque quando falamos do desenvolvimento de um país, nós vimos aqui na França, na Itália, a maioria dos franceses, dos italianos estudam cá na Itália, mesmo os filhos dos ministros, dos deputados estudam cá, mas nós ainda vimos essas coisas que os angolanos vão estudar muito fora, porque o sistema acadêmico em Angola ainda é muito péssimo. E é isso, ainda temos vários problemas ainda que está acontecendo em Angola, e até agora posso dizer que não houve assim uma mudança significativa do que nós esperávamos, que Angola que seja um grande país, que seja dentro da África, dentro de Angola. E depois isso também, que a situação de Cabinda, que é uma situação hoje em dia que devemos abordar, porque é uma situação, porque hoje em dia que eu sou de Cabinda, hoje em dia há muitos movimentos em Cabinda, quase 3 ou 4 movimentos que ainda pedem a independência, que Angola ou a comunidade internacional reconheça a independência de Cabinda. E eu acho também que é uma coisa que também devemos abordar, que é a situação de Cabinda, que é uma situação até grave, porque hoje em dia em Cabinda há muitos jovens pedindo essa independência. Agora, Daniel, aproveitando que estás a falar sobre
Cabinda, tu que és nativo de Cabinda, Sim. estamos a falar de Angola, Cabinda é Angola. Segundo tu, como é que tu encaras essa situação de Cabinda, já que estás a solicitar para falarmos? Estamos no primeiro bloco do Angola ontem e hoje. O que estás a falar é do Angola hoje. Sim, sim, Segundo sim. tu, Cabinda, para ti, Cabinda deve continuar a ser Angola ou tu és também de voz independentista para Cabinda? Sim, porque do ponto de vista jurídico-político, Cabinda faz parte de Angola. Do ponto de vista jurídico-político, Cabinda faz parte de Angola. Mas do ponto de vista da história, Cabinda nunca foi Angola, porque a Constituição Portuguesa, 1933, considerava Cabinda como um Estado à parte, e era dirigido pelo único governo que era o governo de Portugal. Só foi em 1974 que os militares do MPLA começaram a atacar a província de Cabinda. E foi em 75 que foi declarado que Cabinda fazia parte de Angola. Então, segundo a minha opinião, segundo o meu ponto de vista, se eu digo que Cabinda, do ponto de vista jurídico-político, faz parte de Angola, do ponto de vista histórico, não faz parte de Angola. Então, segundo o meu ponto de vista, sou sim um independentista que quero sim a independência de Cabinda. Sim. Uhum. Ok, muito obrigado, Vitor. E esta é uma grande, digamos assim, é uma grande provocação para um debate vivo e ainda não dei palavra a um Cissa, nosso mano que está aqui conosco e não sei de onde nos fala, só sei que ele está em Luanda, mas alguém, o Vitor aqui, aliás, o Timóteo já nos disse que Cissa teve que emigrar, mas pronto, isto menos interessa. O que interessa é o pensamento, as ideias, a voz do Jerônimo Cissa. Jerônimo, nosso mano, estamos no primeiro bloco. Muitos já falaram aqui do que foi ou o que é Angola hoje, o que é Angola ontem, e gostaríamos também de te ouvir sobre este ponto, o que é que funciona, o que é que não funciona, de uma forma muito sintética para podermos, portanto, gerir o tempo. Mas, aproveitando esta do Vitor, que é aliás, do Daniel Ngalabwe, que é muito importante sobre Cabinda. Começo com a questão de Cabinda. Segundo tu, Jerônimo, Cabinda deve continuar a ser uma parte integrante da Angola, de forma jurídica, como disse o Daniel. Como é que tu encaras a situação de Cabinda e tocas também para Angola uma fotografia geral? Jerônimo. Pois, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, as saudações vão de acordo com a hora do dia e agradeço aqui pelo convite. Boa noite. Sim. Pois, do ponto de vista daquilo que abordaste do irmão, eu por acaso tenho vindo a estudar sobre Cabinda. Repara que Cabinda de facto não é Angola e nós temos que ser coerentes aqui. Cabinda não é Angola do ponto de vista da sua origem e também histórico. Cabinda sempre teve um movimento flex, existiram muitos movimentos que teve lá envolvimento da família Rank Frank, que muito lutou pela independência. Entretanto, em 74, 75, o MPLA colocou lá tropas cubanas que forçaram com que, portanto, aqueles movimentos de independência ou independentistas que defendiam os direitos dos cabindas fossem, então, expulsos de Cabinda. E como não tinham uma estrutura bélica ou militar à altura das forças cubanas e um contingente militar que tinha sido levado pelo Agostinho Neto, né, liderado por comandantes das Forças Armadas, então Cabinda passou juridicamente, do ponto de vista político, a ser anexado a Angola. Mas se olharmos no século XV, quando houve um confronto entre o rei Dinda e o colono Okay. A imagem, português, o acordo sim. Cibo-Lambuco, a minha rede com Sim, estamos com dificuldades. O Jerônimo está a dizer coisas importantes, mas estamos com a voz dele congestionada. Jerônimo, se estás a nos ouvir,
quando o teu som voltar normal, vamos querer que repitas estas partes que nós estamos a ouvir, porque elas são cruciais. Elas são cruciais. Não temos áudio do Jerônimo. Eu volto então para fazer o segundo giro deste bloco, para depois nos liberarmos e irmos para o segundo bloco. Cacilda, para esta pergunta ou esta questão provocatória de Cabinda, como é que tu encaras? Porque é assunto de casa nossa, é assunto do nosso quintal. Hoje, Angola são consideradas 18 províncias e Cabinda faz parte dela. Mas existe este problema que não podemos negar que existe problema. Muitos cabindas são independentistas, pedem a independência. Tu, enquanto filha de Angola, e também vês que tens características de ser irmã do norte de Angola, como é que tu encaras esta situação de Cabinda? Cacilda, minha mana. Ok, muito obrigado, Mano Álvaro. Olha, esteve aí o Cissa a falar e falou um pouco, tanto quanto da história, e o irmão que esteve também, que antecedeu o Cissa, também explicou, e é uma situação que já é sabida. Eu acredito que todos os angolanos sabem e conhecem a divisão da Angola, sabem como é que Cabinda foi parar para Angola. E então, se os de Cabinda, que se dizem não ser angolanos e pela história rege que não são mesmo, eles estão no direito de defender esse assunto e receberam o direito devido. Mas temos entendido também, por causa da política e tudo aquilo que possa aportar, as coisas não têm sido assim de tudo como deviam ter sido. Mas, enfim, vamos ali à luta até que, se calhar, eles alcancem a tão desejada independência, porque isso é claro e não se pode esconder. E se nós formos até ver no próprio mapa de Angola, vamos ver como é que está posta no mapa Cabinda. Então, é visível a situação, não há nada que se diga acerca disso. Não, mas se nós vemos, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, tem o Alasca, que está depois do outro lado do Canadá. Se nós vermos a França tem territórios que se encontram na América do Sul, Guiana Francesa, temos ilhas, não as Ilhas Seychelles, mas temos ali ilhas esqueço o nome, não sei se Tanarife é capital de Madagascar. Bom, tem ali algumas ilhas que é considerada França. Mas por que Angola não pode, mesmo se Cabinda está destacado geograficamente, juridicamente faz parte, por força, Cabinda tem que ser independente, Cacilda? Não necessariamente. A questão é a seguinte: como mencionou Madagascar e todos esses países, eu acredito que são convênios, é divisão territorial. Então, foi feita como foi feita. Se nós concordamos, nós estamos unânimes e avançamos. Se nós não concordamos, nós discutimos. Eu acredito que é o caso de Cabinda. É o caso de Cabinda. Eles não concordam e então eles estão no seu direito de se impor. O problema é jurídico, quando falamos de tratamento do Simulambuco, 1º de fevereiro de 1885, porque Cabinda, diferente de Angola, Cabinda não era como é que eu posso dizer, não era uma colônia de Portugal. Angola sim, mas Cabinda não, porque era um protetorado. O protetorado significa que um Estado fraco pede a um Estado mais forte de lhe proteger. Quer dizer, nós éramos o protetorado dos portugueses. Porque se você ir em Cabinda, vão ver o que se chama, porque os cabindenses sempre fizemos 3 tratamentos na história: tratamento de Chincama, Chinfumo e do Simulambuco, que foram, o primeiro tratado foi em 1883, depois em 1884, depois em 1885 os portugueses controlavam toda a província de Cabinda. E mesmo na conferência de Berlim, o português levou essa folha para dizer que, olha, esse é Cabinda, eu tenho o direito de proteger esse Estado. Então, até se vocês verem, como eu acabei de dizer, na Constituição de 1933 em Portugal, considerava Cabinda como um Estado à parte, mas que era dirigido por um único governo, que era do Portugal. Quer dizer, Cabinda e Angola eram províncias ultramar de Portugal. E até em 75, Cabinda vai ser anexado dentro de Angola, porque foi na conferência do Álvaro, abordaram a situação de Cabinda. Falaram de Cabinda, não falaram de Benguela, não falaram do Uís, não falaram de Uambo, mas falaram de Cabinda. Quer dizer, foi nesse 11 de novembro de 1975, Cabinda foi agora anexado como
18ª província de Angola. De Angola. Sim. Agora, a Então, questão É um que não problema, se quer calar é um problema jurídico, não é questão de espaço geográfico, mas é um problema jurídico. e a problema questão que geral. não se Você quer pode ter calar uma é, opinião. Pode falar. sim, dizia eu, a questão que não se quer calar caríssimo Daniel, será que Cabinda está em condições para ser um país? Sim, já tem bandeira, já tem até bilhetes, tem que mais, sim, já tem tudo, tem. Sim. Mas isso não é o necessário para que se considere um país. Sim, mas hoje em dia, eu não faço parte de nenhum movimento, mas conheço os movimentos em Cabinda, tem muitos movimentos jovens que estudaram na Europa, voltaram em Cabinda, criaram movimentos que tem lá mais de 3 movimentos, além do FLE, que é já um movimento que já dura muito tempo, mas tem muitos movimentos de jovens que criaram movimentos políticos que estão a pedir independência. Porque a situação de Cabinda, os cabinenses também estão frustrados, porque 80% do petróleo que Angola usa vem de Cabinda, mas os cabinenses sofrem. É muito difícil tratar passaporte em Cabinda, tem que chegar para Luanda. É muito difícil fazer coisas de documentação, é muito difícil, e os cabinenses também estão muito frustrados, porque não beneficiamos do dinheiro do petróleo que sai da nossa província. Então vivemos essas dificuldades. Essas dificuldades. Vitor, ok, está a pedir palavra ao Timóteo. Timóteo, sim, tem a palavra. Tem a palavra, Eu Timóteo. gostaria só de dar um ponto acerca de Cabinda. Na verdade, e a própria Carta das Nações Unidas e da União Africana diz a autodeterminação dos povos, né? Todo povo organizado que acha que deve se autodirigir tem essa primazia. É uma questão constitucional. Mas o que eu gostaria de discutir nessa vertente, se me perguntam se Cabinda deve ou não deve, eu acho que a Angola toda precisa de independência. A Angola toda, eu vou fazer assim, de Cabinda ao Cunene, a Angola toda precisa de independência. Precisa de uma independência que o colonizador hoje é o colonizador nosso irmão, que nasceu na mesma terra que nós, estás a ver? Por isso que eu disse naquela hora que existe 2 tipos de angolano, o angolano do MPLA e o angolano restante. Não, toda Angola precisa de ser independente do MPLA, do angolano MPLA. Porque se nós formos a ver a configuração, a discussão para mim nunca vai ser também lógica, enquanto que nossos irmãos também estarem a discutir a questão da independência através do Tratado de Simulambuco. Porque é como se estivesse a discutir a legitimidade do poder através de uma carta que o próprio colono que quer liberdade ofereceu. Quando nós dissemos, por exemplo, nós somos um país porque nos deram um tratado que os portugueses é que elaboraram, nós estamos a tratar que a importância de ser um país é simplesmente porque o português é que deu essa primazia de você pensar que és um país independente. Eu acho que a discussão não é muito mais sobre isso, a discussão é sobre nós termos um território que produz várias riquezas, contribui para o orçamento geral do Estado, mas que o povo ali nunca tem direito nem acesso aos bens de primeira necessidade, segunda necessidade ou terceira necessidade. O que deveria estar se discutir hoje em Angola, e que o próprio João Lourenço não aceita, é a questão da descentralização e desconcentração do poder. A Angola toda, se tivesse desconcentrada, se tivesse autarquias em Angola, permitiria que cada pessoa, cada povo, através da sua geografia, pensasse o que é prioritário para o seu próprio povo. Por exemplo, nós temos o sul, temos o norte, temos o leste e temos a parte norte. Tem configurações diferentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista de todas as variantes. Então, cada povo nessa região é que deve pensar o que é prioritário para si. Então, a questão da independência, Angola toda precisa da independência, mas é legítimo, sim, quando Cabinda, Lunda vem e discutem. Se pode ser independente, se nós fôssemos também democráticos, nós poderíamos entender que isso não é um problema. O próprio sistema ditatorial faz com que nós também começamos a ver Cabinda como uma propriedade exclusivamente nossa. Por isso é que nós estamos a ver, como eu disse, nós temos que ser independentes, nós estamos a dizer, não pode ser independente, vocês não têm condições de ser país. Toda região geográfica, e temos aqui exemplos como em França, pequenas cidades que têm autonomia administrativa e política, que são bem geridos e geram riquezas para os seus próprios habitantes. Então, Angola vive um problema de identidade, vive um problema de independência, e isso é de Cabinda ao Cunene. A Angola toda precisa ser independente do MPLA. A nossa luta é retirarmos o MPLA e cada um, a partir da sua província, estipular as políticas necessárias para poder desenvolver a sua província. Cabinda, somos meramente petrolífera, agrícola, vamos apostar na agricultura.
as zonas costeiras que são mais prolíferas para o turismo vão apostar. Então, é isso que nós precisamos. Então, se nós não nos unirmos, os cabindenses, os lundas e a Angola restante, para nós tirarmos o MPLA do poder, nós continuaremos sempre a lutar naquela questão da diferença. Não, você é angolano, eu sou cabindense. Enquanto que nós sabemos que nós precisamos nascer apenas um para podermos eliminar o MPLA que a cada dia mata o povo e nos lança numa pobreza sem precedentes. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-Aja, um chique coração. Vitor, qual é a tua opinião segundo a tese que apresenta aqui o Daniel? Bem, eu não tenho assim um conhecimento muito mais profundo e amplo sobre a história de Cabinda. Nunca antes me interessei em aprofundar os estudos no mesmo, mas olhando naquilo que o pouco que eu sei sobre Cabinda, poderia eu dizer que Cabinda luta pela independência, luta para se separar de Angola, talvez por Angola ser o que é. E se nós olhar para a ideia de que Cabinda está preparado para ser país, eu acho que nas condições de Angola, qualquer território pode se tornar país e, se for bem administrado, pode se tornar muito melhor do que Angola em si. Ora bem, mas se nós olhar para aquilo que é o contexto histórico, o contexto dos povos africanos, né? Nós estamos divididos em diferentes tribos, em diferentes regiões, em diferentes etnias. E o povo de Cabinda identifica-se pela sua origem. Assim como os lundas identificam-se pela sua origem. É um território que clama a todo momento por independência. Hoje levantamos a questão de Cabinda, foi levantado pelo Daniel, a questão de Cabinda sobre independência, né, de Cabinda, mas ainda a semana passada, 2 semanas, ouvimos que muita gente foram presos, né, foram presas na região das Lundas, porque manifestaram-se, porque clamaram por independência, hastearam uma bandeira. Então, eu acho que os povos, se nós olhar para a questão da nossa origem como forma de clamar pela independência daquela determinada região, então Angola vai se tornar provavelmente, ou vai ser dividido provavelmente em 8 países diferentes. Eu sou do Sul, eu sou da região do Bailundo, e poderia eu hoje também clamar por independência. Bem, eu sou de um reino, sou do reino do Bailundo. Mas se nós olhar para a nossa história muito antes do colonialismo, nós sabemos que a própria Angola hoje, considerada o território angolano, que também foi definido pelas cruzadas, pelas questões coloniais, né? a distinção, a distribuição do próprio território angolano em si, sabemos nós que antes da própria independência havia reinos, havia diferentes reinos em diferentes regiões que hoje, se nós decidir, talvez dividir esses reinos, vamos nos tornar 4, 5 países só no território angolano. E vamos ter que juntar parte do Congo, vamos ter que juntar parte da Namíbia, assim sucessivamente. Eu acho que a ideia de independência hoje vem à tona pelo fato de Cabinda ser o maior exportador ou a região que produz mais petróleo no país, as Lundas serem a região diamantífera e os seus povos ainda continuam subjugados, os seus povos ainda continuam na miséria. Eu acho que isso ganha força, ganha ânsia do jovem Cabinda
hoje dizer que ou continuar a lutar pela independência daquela região. Hoje ganha força. Portanto, quer dizer que Só queria o Cabinda se sente explorado, não recebe, digamos assim, as recompensas daquilo que devia desfrutar do seu subsolo. É mais ou menos isto. Claramente, isso ganha força. Ontem a região, ontem Angola em si como país, lutou pela independência. Por quê? Porque sentiu-se explorado. Porque sentiu que é dele e ainda assim era maltratado no seu próprio território, na terra que a nascer. E hoje Cabinda vai lutando, vai ganhando força, e muitos jovens vão se unindo aos movimentos de libertação, tanto de Cabinda, tanto da região das Lundas, Lunda. por essa questão, por questão de o próprio território, a região que mais produz é a região que mais sofre, é a região menos desenvolvida. Atualmente pouco se fala, a nível do mundo, pouco se fala de questões de independência. Fala-se mais das questões de regiões autônomas. Ok? E o Mano Álvaro falou aqui de alguns países que têm regiões autônomas, embora eu acho que Guiana Francesa não é região autônoma, eu acho que Guiana Francesa é colonialismo mesmo, francês. Mas eles votam, eles aceitam ser governados pela França, do Hexagone? Não necessariamente, Mano Álvaro. Tenho ali as minhas discórdias, mas não é. Só queria dizer, olha, há uma diferença. Permita só que eu termine, por favor. Né? E temos outras regiões autônomas. Portugal tem regiões autônomas, a própria Inglaterra tem regiões autônomas, a própria Espanha tem regiões autônomas. Ou seja, é uma região em que é controlada, de certa forma, é governada por um governo, é controlada politicamente por um governo central, mas a própria administração é dada pelos povos daquela mesma região. E o Daniel falou, e muito bem, de que houve o protetorado, houve o tratado de Chicamba, houve o tratado de Chinfuma e o tratado do próprio Simulambuco, a qual concordou-se que um povo menor, né, um povo, digo menor em questão de força bélica, talvez, força na própria região, assina uma carta para ser protegido por uma outra região. É normal isso, eu acho que são questões históricas que poderiam ser observadas, mas hoje Cabinda, pelo tamanho que é, pelo território que é, eu acho que se colocarmos Cabinda na administração dos Cabindas, né? Se colocarmos Cabinda na administração dos Cabindas, colocamos um tratado especial para aquela região, eu acho que a ideia de independência vai cair por terra. Porque é uma questão, a independência de Cabinda, no meu ponto de vista, é uma questão de luta pelo básico, é uma questão de olhar para o Cabinda e pensar, pô, é meu território, é minha região, sai daqui 80% do petróleo do país e ainda continuamos na miséria que é. Sobre isto, nós temos também o Jerônimo, que tem ali algo muito... tem uma bagagem para falar, porque ele é do Soio, também é outra região que produz muito petróleo. Mas vamos dar a palavra ao Daniel e depois a Augusta, que está a esperar muito tempo. Jerônimo, eu vou só te pedir um pouco de paciência, meu mano. Um pouco de paciência, Jerônimo. É a sua paciência. O nosso amigo Victor acabou de comparar Lunda e Cabinda. Não, são duas coisas muito, muito, muito diferentes. Nós, quando abordamos a situação de Cabinda, falamos dentro da Conferência do Berlim. Sim, tens razão. Nós queremos abordar a situação das divisões de todos os países, seja em África, antes da Conferência de Berlim. Sim, tens razão, porque o Lunda que nós vimos hoje não era o Lunda dos antepassados, seja Luanda. Não, nós não abordamos nessa fase, mas nós abordamos a situação de Cabinda dentro do contexto da Conferência do Berlim, porque dentro da Conferência do Berlim, Cabinda nem se fazia parte de Angola, porque nós falei de 3 protetorados que os cabindas já tinham feito e que esses protetorados ajudou Portugal dentro da Conferência do Berlim para mostrar, olha,
esse é Cabinda, e eu tenho direito a proteger esse Estado, porque são os cabindenses que pediram que o Portugal proteja aquela província aí. E mesmo dentro da Conferência do Berlim, Cabinda não era Angola. E até eu vos disse, a Constituição Portuguesa de 1933 considerava Cabinda e Angola são duas coisas diferentes, mas governado pelo único Estado que era o Portugal. Foi em 75 que a província de Cabinda foi anexado como 18ª província de Angola. Quer dizer, não estou a falar antes da Conferência de Berlim, mas estou a falar dentro do contexto da Conferência de Berlim. Cabinda não era já Angola, não fazia nem parte. Então foi sacrificado, não sei o que aconteceu aí aquele dia, sacrificaram Cabinda e depois Vamos entrou. só dar um subsídio Sim, rápido sim. nessa Jerônimo, Paula, é só um minuto. Augusta, é só um minuto. Jerônimo, tem a palavra. É necessário que percebamos que a questão de Cabinda, embora o irmão que falou antes do irmão Daniel, foi referência que antes da independência, né, os povos estavam distribuídos entre tribos e clãs, e é importante que percebamos que, se formos olhar no contexto socio-histórico da defesa contra o colonialismo, os movimentos que lutavam em Angola nem estavam em Cabinda. Por exemplo, a FNLA, o MPLA que surgiram primeiro, nem existia uma força que fazia frente à colônia portuguesa em Cabinda que pertencia à MPLA nem ao FNLA. Então, não, Cabinda sempre foi, e a Constituição Portuguesa, como disse bem, de 1933, estabelecia que Cabinda era um Estado independente. Na Conferência de Berlim, Cabinda não fazia parte de Angola. Portanto, e eu entendo, eu sou do Zaire, e quando o irmão disse que a região que mais produz petróleo é Angola, não é verdade. E eu posso trazer aqui matéria, mas a questão primordial é que Cabinda nunca foi Angola. Mesmo os movimentos que lutavam pela independência nacional de Angola, não havia elementos da FNLA. Basta olhar, quando a ONU reconhece a FNLA como o maior movimento de independência para Angola, em 1972, ainda a FNLA com os movimentos independentistas de Cabinda. A própria FNLA encarava o movimento de luta de Cabinda como parceiros de um outro Estado e não era anexado aos movimentos. Sim, o nosso mano está com dificuldades aí. Vamos tentar lhe dar mais alguns segundos para ver se restabelece aí a imagem. Não está a conseguir. Então vamos, Augusta, para fecharmos este bloco e vamos depois para o segundo bloco. Augusta, qual é a tua opinião sobre Cabinda? A minha opinião sobre Cabinda é a que todo mundo já sabe, né? É que Cabinda, geograficamente, vamos dizer, por mim, não pertence a Angola. É mais fácil até dizer que Cabinda pertencer aos Congos do que Angola diretamente. Angola. Uhum. Porque eu já estive em Cabinda. Se Cabinda pertence a Angola atualmente, é porque houve um acordo entre eles, né? Entre Angola, o governo angolano, que é o MPLA, e o governo na altura de Cabinda. É porque houve um acordo. Atualmente, se calhar, há essa disputa que os cabindianos querem se desconectar de Angola, porque eles esperavam mais, que o governo fizesse mais da província de Cabinda. Falando do petróleo de Cabinda, não concordo que Cabinda seja a província que fornece ou que produz 80% do petróleo de Angola. Eu sou do Zaire e sei muito bem que, atualmente, a província que mais produz petróleo em Angola é a província do Zaire. Cabinda tem os seus recursos, tem petróleo, tem a madeira e também é rica em agricultura, né? Na agricultura, sim. Mas no petróleo, eu ainda digo que Zaire produz mais petróleo que Cabinda. A economia de Cabinda tem uma economia, se calhar, alta. O povo de Cabinda precisava de mais, né? Se calhar eles
queriam mais, que o governo olhasse mais. É o mesmo que o povo de Zaire também esperava dos nossos governantes. Porque tendo Zaire, que fornece mais petróleo, uma das maiores riquezas, que é a maior sustentabilidade do país atualmente, e já nos outros hora, Zaire está mosca, está bandalhado. Vamos dizer, Cabinda ainda está melhor que Zaire. Querida, o país está bandalhado. O país Sim. todo está em moscas. Não é? Depois de me dizer o acordo que os angolanos fizeram. Eu acho que nós podíamos centrar as abordagens numa Angola geral, para não sermos regionalistas, né? Sim, nós vamos já Do entrar no Zaire, segundo mas bloco. Sim, eu vamos gostaria já que entrar no nós segundo centrássemos a nossa bloco. abordagem nas regiões circunscritas. Aliás, a Angola é uno e podíamos encontrar o meio termo para, de alguma forma, tentarmos encontrar um estatuto especial para as províncias que é maior commodity, né, tanto produzem para Angola, fundamentalmente como era no passado, em que após a aprovação do Orçamento Geral do Estado havia uma rúbrica ali que Lunda Norte, Lunda Sul, Zaire e Cabinda tinham 10% agregado ao orçamento, que devia tanto dar maior input econômico ou financeiro para o desenvolvimento local, tanto uma aplicação financeira que nunca teve o impacto desejado. Mas se nós abordarmos Angola numa visão regionalista e tanto, eu acho que não teremos resultado satisfatório nesse debate. Essa é apenas uma opinião que eu Sim, apresento. neste caso,